Lição 11 Juvenis. Título: A conversão de um rei. Verso para decorar. Louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Daniel, capítulo 4, verso 37. Mensagem central: adoramos a Deus pela atuação do Espírito Santo em nossa vida. Referência bíblica: Daniel, capítulo 4. Vamos à história? Nabucodonosor era um dos maiores e mais poderosos reis de sua época. A Bíblia o chama de Rei dos Reis. Está em Ezequiel capítulo 26, verso 7. Ele derrotou os melhores exércitos da terra e projetou prédios que o tornaram conhecido em todo o mundo. Ele era realmente muito especial e sabia disso. Deus tinha um plano para esse rei poderoso. Ele esperava que Nabucodonosor se humilhasse e o reconhecesse como o rei do universo, o verdadeiro rei dos reis. Depois que Daniel interpretou o sonho sobre a estátua, Nabucodonosor disse: verdadeiramente, seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Daniel capítulo 2, verso 47. Aquele foi um passo na direção certa, mas não foi o suficiente. Nabucodonosor não podia aceitar a ideia de que seu reino não duraria para sempre. Por isso, fez a estátua de ouro e, mais tarde, jogou Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. Quando os três foram salvos, o rei exclamou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel capítulo 3, verso 28. O coração do rei ainda não havia sido transformado. No entanto, Deus não desistiu dele. Nabucodonosor teve outro sonho esquisito e chamou Daniel para interpretá-lo. Sonhou com uma árvore enorme que estava no centro da terra. A árvore cresceu até que a copa alcançou o céu e pôde ser vista de qualquer ângulo. As folhas eram lindas, havia muitos frutos e animais e pássaros abrigavam-se nos seus galhos. Foi então que um mensageiro celestial apareceu e ordenou que a árvore fosse derrubada. As folhas e os galhos deveriam ser cortados, as frutas deveriam ser espalhadas e os animais desapareceriam. Mas o toco seria deixado no solo, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo, disse o mensageiro. Durante 7 períodos terá a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Daniel capítulo 4, versos 15 a 16. Daniel sabia que as palavras do mensageiro se referiam ao rei. Ele tinha se tornado forte e seu poder havia crescido tanto que alcançou todos os reinos da terra. Ele, porém, não reconhecia Deus como seu próprio rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos, com os animais selvagens, interpretou Daniel. Comerá capim, como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. Verso 25. 7 anos se passariam até que Nabucodonosor reconhecesse Deus como o rei de todos os reinos da terra. Depois disso, como um toco deixado no solo, Nabucodonosor retornaria ao trono. Daniel disse: ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então, o rei continuará a prosperar. Verso 27. Por algum tempo, o rei fez o que Daniel pediu, mas seu coração ainda não havia sido transformado. Os meses se passaram e nada aconteceu. Então, novamente, o rei ficou com raiva do que dizia o profeta sobre seu reino e dos que viriam mais tarde. 1 ano depois do sonho, Nabucodonosor caminhava pelo terraço do palácio quando, ao olhar para sua majestosa e maravilhosa cidade, disse com muita arrogância: vejam a grande cidade da Babilônia. Com meu próprio poder, construí essa cidade para ser o centro de meu reino e para mostrar o esplendor de minha majestade. Verso 30. Ele mal havia acabado a frase e a profecia se cumpriu. Uma voz vinda do céu disse:
Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Versos 31 e 32. Nabucodonosor ficou totalmente louco. Por 7 anos foi humilhado diante do mundo inteiro. Somente depois desse período é que voltou ao normal e publicamente reconheceu que Deus é o Rei de todo o universo. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Verso 37. Essas são as últimas palavras sobre Nabucodonosor registradas na Bíblia. Até o fim da vida, ele conservou o coração transformado como Deus queria. Deus não desiste até que, como Nabucodonosor, reconheçamos sua presença em nossa vida. Enquanto desejarmos que Deus faça parte de nossa vida, o Espírito Santo trabalhará conosco individualmente, segundo a vontade de Deus. Amém? Preste atenção no recado que a lição tem para você. Deus toma os homens tais quais são e educa-os para o seu serviço, se eles se entregarem a Ele. O Espírito de Deus, recebido na alma, aviva todas as suas faculdades. Sob a guia do Espírito Santo, a mente que sem reserva se dedica a Deus desenvolve-se harmoniosamente e é fortalecido para compreender e cumprir as reivindicações de Deus. O caráter fraco, vacilante, transforma-se em outro, forte e inabalável. Esse texto está escrito no livro Obreiros Evangélicos, página 285. Essa foto é da atividade da semana. Se preferir, imprima, responda e mostre ao seu professor da escola sabatina. As fotos a seguir é do seu devocional semanal. Tire uma print e faça com muita atenção cada uma delas. Deus te abençoe.